Estamos começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar. Esse é o terceiro episódio e os nossos convidados de hoje são dois jovens do setor de tecnologia que começaram a sua trajetória profissional conciliando a tecnologia com o impacto social. Eu sou a Gabriela Speziale, esse é o Thiago Souza e a gente vai ter um bate-papo com vocês hoje. Lucas Macedo Pessoa, 26 anos, CEO da Tech Capital. E Davi Andrade, 28 anos, CTO da Tech Capital. Olá, e eu queria começar perguntando para vocês um pouco sobre o impacto, porque o nome do nosso podcast surgiu da ideia da conjugação do verbo. Eu impacto, tu impactas, ele impacta, nós impactamos. Então, o que significa para vocês impactar? O que é impacto para você, Davi? Antes de tudo, gente, muito obrigado. É um prazer absurdo e gigantesco estar compartilhando esse momento com vocês aqui. A gente conheceu a Onda Super há um tempo, conhecemos essas duas pessoas maravilhosas aqui e é um prazer estar aqui com vocês compartilhando esse momento. Deixa eu... Quer falar alguma coisa antes? Pode começar. Impactar. Bom, eu acho que tem várias formas de se impactar, né? Tanto positivo como negativamente. Eu acho que justamente uma coisa que a gente estava falando aqui nos bastidores, agora conversando um pouco sobre a IA, né? A tecnologia, a inteligência artificial, era uma forma, uma maneira muito grande de se impactar. Porque a tecnologia, antigamente, era muito mais difícil você conseguir ter o alcance e o impacto que você tem hoje com a tecnologia, né? Então, o impacto seria tocar muitas pessoas, tocar muitas vidas. Eu acho que tudo é feito de pessoas para pessoas. Então, impactar seria tocar, mudar, transformar pessoas. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá Passei bonito. pro Lucas. Bom, para mim eu acho que impactar é um propósito, sabe? O objetivo de toda pessoa aqui na Terra é deixar algum impacto, seja positivo, negativo. Esperamos que positivo, obviamente, mas é o nosso propósito de vida. Quanto maior o nosso impacto, mais diferença a gente faz no mundo e deixa aqui um pouquinho da nossa contribuição, né? Um pouco do nosso esforço que pode se eternizar a longo prazo, né? Porque se a gente faz um impacto duradouro, aquele esforço é passado de pessoas a pessoas e fazendo a diferença, que é uma coisa muito linda. Muito bem. A gente lembra que quando a gente conheceu eles, eles falaram que tinha uma história bonita, né, Thiago? Isso ligou muito a gente a vocês e vocês a gente, né? Aí é até bom ouvir aqui, né? Deixar isso registrado. Vocês são oriundos, né? De um impacto social, né? De um projeto, né? No passado. Podem, se vocês quiserem falar um pouco sobre isso, é legal porque isso fez o elo ficar mais forte, né? E aí, assim, eu lembro como hoje, vocês falando que tinha mudado todo o rolê quando a gente se conheceu ali, né? Naquele momento. E é isso. Podem falar um pouco daquele momento, né? De como foi o passado, né? Para chegar até hoje, aqui vocês estarem aqui na mesa, falando com propriedade sobre tecnologia, né? Tecnologia e impacto, né? Também. Muito legal, acho que a gente conectou muito também, justamente por essa similaridade com relação ao impacto social, à contribuição para a sociedade. Eu e o Lucas, a gente se conheceu numa instituição social filantrópica, que há mais de 10 anos atrás, e aí a gente começou a fazer um trabalho legal ali dentro, viu que o nosso trabalho funcionava bem junto, e aí a gente teve a ideia de começar a Tech Capital. Mas essa parte da história eu deixo com o Lucas, que ele consegue contar ela com mais detalhes. Eu acho que, assim, às vezes a vida ela vai nos guiando para os lugares que nós somos destinados a ir, de fato, né? E a gente se conheceu numa instituição filantrópica que eu considero que foi, assim, um dos maiores diferenciais na minha vida e na do Davi também, né, Davi, falando aqui, para entender como se portar, como construir e como fazer coisas que gerem impacto na vida das pessoas, né? Inclusive a maior organização juvenil do mundo, onde eu tive orgulho, inclusive, de ser gestor nacional da instituição. Só que no Brasil a gente tem 100 mil membros em todos os estados. E eu e Davi, nós fomos lideranças estaduais também, né? Depois, acho que foi depois de você veio eu, ou vice-versa, alguma Foi coisa primeiro. assim. E
lá a gente teve a primeira experiência, assim, de como que se a gente se junta em grupo com o único propósito de fazer uma diferença na vida de alguém, aquilo gera uma força, né, uma energia tão bonita que realmente é efetiva na vida das pessoas, né? E aí, se vocês quiserem, depois eu até conto um case, assim, nosso de impacto da instituição, não foi específico meu e do Davi, né? Que foi o maior cadastramento de medula óssea da história do Brasil, feito sem nenhum investimento governamental, só pela força de trabalho dos garotos. E foi lá que a gente se conheceu. E é muito bonito ver essa mobilização de jovens, né? Um grupo de jovens com muito potencial de transformação. Para quem está na dúvida, já perguntando, que grupo de jovens é esse? É a Ordem Demolei. Dá uma pesquisada aí. Instituição filantrópica sem fins lucrativos que transforma a nossa vida. Literalmente, ela te dá a oportunidade de você estar dentro de uma empresa com 15 anos, com menos, a partir dos 12 anos que a Ordem Demolei é feita. Então, o que é uma empresa? É uma empresa, só que o único objetivo dela é manter a estrutura funcionando e fazer ações sociais, filantrópicas. Então, você tem a oportunidade, como a gente teve, de assumir um cargo de liderança muito novo, num lugar onde você está aberto para poder errar. Você pode errar ali dentro, vão ter pessoas mais experientes que vão... É um lugar seguro para você errar. Então, eu acho que isso foi... Isso daí, eu acho que foi o número 1 da Tech Capital ter crescido e estar crescendo até hoje. O número 2 foi o Empretec. Eu acho que o Empretec também foi um divisor de águas na nossa vida. Mas, sem dúvida, nós seríamos pessoas completamente diferentes se não fosse a Ordem Demolei. Agora, quando vocês fizeram esse trabalho filantrópico, vocês já pensavam, já atuavam na área de TI ou vocês se aproximaram nessa época e foi daí que surgiu a sociedade? Na verdade, a gente era muito novo ainda, né, Davi? Eu acho que a gente se conheceu aí há mais de 10 anos atrás, então eu entrei na instituição com 14 anos de idade, o Davi entrou com 15. E desde então a gente vem trilhando aí esse processo lá dentro. Né? Esse caminho juntos. E até hoje estamos por lá. Agora mais como conselheiros, observadores. Oportunizando para novos jovens. Né? Com certeza. Sim. Eu acho que não tem impacto que a gente faça que retribua tudo que a Ordem Demolei fez por nós, em relação à construção de caráter, de valores, de ideais. Inclusive nos impediu também de cair em muitos buracos, graças às orientações que a gente recebeu lá dentro. Legal que lá tem fases. Cada determinada fase é uma fase que você está vivendo na sua vida, você aprende alguma coisa lá dentro. E aquilo se encaixa o que você aprende lá dentro com o que você está vivendo na sua vida. Aqui fora. Então, meio que você está entrando ali, seu primeiro emprego, tem alguma coisa ali dentro, um aprendizado filosófico que vai te levar a refletir sobre como ter um melhor primeiro emprego. Dando um exemplo do primeiro emprego aqui, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? São valores ideais. Então, vocês acham que isso ajudou a moldar o slogan de vocês hoje na Tech Capital, que é ser a ponte entre pessoas e tecnologia? Essa formação, né, com impacto social na juventude. Você falou de valores, de caráter, de determinação. Isso tornou vocês prontos para esse caminho, para essa jornada na tecnologia? Vocês diriam isso? Olha, sem sombra de dúvidas, porque, assim, quando a gente fundou a Tech, um pensamento que veio na nossa cabeça era o quê? A gente se dava muito bem fazendo coisas que fazem a diferença na vida das pessoas, com os mesmos propósitos, com os mesmos ideais, e se a gente abrisse alguma coisa que fosse parecida com o que a gente fazia no Demolei, com virtudes, com valores, mas onde a gente possa também ter uma fonte de renda, né? E aí surgiu toda a ideia da Tech Capital. Então, essa questão de construir pontes entre as pessoas e a tecnologia significa que a gente pensa muito mais do que apenas entregar um software ou entregar uma solução, mas sim pensar em como que a gente pode impactar na vida das pessoas. E o nosso sonho, inclusive, é esse. É que no futuro a empresa possa estar na linha de frente aí das inteligências artificiais e ajudando a gente a construir uma sociedade mais segura, melhor e que privilegie as pessoas e não necessariamente só os lucros ou a performance. Desculpa. Não que não seja importante, né? Obviamente, para a empresa se manter, ela precisa ser rentável, ela precisa ser equilibrada. Mas a gente vê hoje, assim, um desequilíbrio muito grande das grandes big techs hoje, que poderiam ter uma transformação gigantesca, porque a tecnologia proporciona essa possibilidade de impactar muitas pessoas, de impactar muitas vidas. Mas muitas vezes não é interessante, porque não é lucrativo, porque vai cair a ação, enfim. A gente tem um objetivo muito profundo com a Tech de, assim, obviamente, a gente quer ter conforto, quer ter liberdade na nossa vida, e quem não quer. Mas, mais do que isso, a gente quer impactar o mundo, trazer soluções que realmente transformem a vida das pessoas, porque isso é o que fica, né?
E aí, falando um pouco sobre essa busca, esse desenvolvimento de soluções que transformam a vida das pessoas, explica para a gente um pouco melhor o que que a Tech Capital faz hoje, em qual mercado exatamente vocês estão inseridos, quais desafios vocês lidam cotidianamente. Bom, hoje nossa principal atuação está no desenvolvimento web e agora com inteligência artificial também. E a gente cuida não só do desenvolvimento web ou de implementar uma solução para alguém, mas a gente cuida também da infraestrutura e de tudo que é necessário para manter aquela aplicação no ar. Então, de ponta a ponta de um processo de tecnologia, a gente cuida, né? E aí é bom, a gente fala que os nossos clientes antigamente passavam um problema de uma empresa para outra, né? Tipo assim, o site está lento. Aí a empresa que desenvolveu o site falava, não, é culpa da hospedagem. A da hospedagem falava que era dela. A gente não. Se tiver qualquer problema na infraestrutura de tecnologia, nós somos os responsáveis. Então traz mais responsabilidade, mas traz também mais profissionalismo, né? Com certeza. E aí vocês customizam, né, as soluções de acordo com a demanda, a necessidade de cada empresa, Sim. cada Exato. cliente. Como é que é isso? Bom, primeiramente, a gente faz uma análise do que o cliente quer quando ele chega para a gente com uma solução. Porque normalmente as pessoas têm muitas ideias, já chegam acreditando que vão inventar um novo Facebook, mas elas esquecem de olhar primeiro o porquê, qual o impacto que elas querem gerar ali, de fato, né? Então a gente tenta entender qual é a visão daquele produto, o que ele quer gerar de benefício para as pessoas, quais são os valores chaves que são métricas de sucesso para aquele desenvolvimento. Vamos supor que é um aplicativo. Não, um valor-chave nosso de métricas é que a gente tenha, sei lá, 19 mil pessoas usando o nosso aplicativo mensalmente, ali pelo menos 2 vezes por semana, por exemplo. Isso são métricas que a gente define para entender o que a pessoa quer alcançar. E aí, com base nisso, a gente vai entender quem são as personalidades responsáveis em um projeto, né? Então, a gente tem vários atores envolvidos. A gente tem, por exemplo, o cliente, que vai estar se beneficiando da tecnologia. A gente tem o funcionário que vai estar fazendo ali todo o processo de atendimento, fazendo aquela gestão entre o mundo humano e o mundo da tecnologia, né? A gente tem, às vezes, também administradores, a gente tem o próprio sistema, que às vezes tem que fazer verificações em outros lugares, e aí, com base nisso, aí a gente monta a estrutura do que é aquele produto que vai ser desenvolvido. E aí, só depois disso que a gente parte para o processo efetivo de começar a registrar, né, todas as funcionalidades do sistema e por aí vai. Então, isso traz uma percepção de valor da entrega muito maior, porque diferente de empresas que começam a só desenvolver o que foi falado e vida que segue, a gente se preocupa em como que esse desenvolvimento realmente vai trazer um impacto ali que aquele cliente nosso espera, né? Não Isso são é só soluções, né? É solução conjugada com o lado humano. Isso. Uhum. É muito mais do que entregar um software, né? Entregar valor. Meu CEO falou aí muito bem, maravilhosamente bem. É por isso que ele que lida com o cliente, tá vendo? Mandou bem. Ainda bem. Obrigado. Então, gente, e falando aí sobre tendências, sobre... A gente começou falando sobre a inteligência artificial e você chegou a mencionar aí a questão de que o impacto pode ser para o bem e para o mal e que as tecnologias podem proporcionar muitos caminhos. De uma forma geral, com a experiência que vocês já têm, apesar de tão novos, como é que vocês veem esse caminho aí, essa interseção entre a parte da tecnologia juntamente com a parte do impacto socioambiental? Como é que isso caminha nesse ano de 2025, por exemplo? Davi quer falar ou eu falo? Pode falar. Você tá mandando bem. O senhor manda bravo. Olha, é uma excelente É pergunta. uma pergunta, tô pensando aqui também. Ainda é muito incerto para a gente dizer como que a inteligência artificial vai de fato impactar na vida das pessoas. O que a gente sabe é que nunca antes na história a gente esteve tão conectado agora com acesso a informações, a entrega, a produtividade do que antes. E assim, existem também cenários onde estimam que 98% dos empregos podem acabar com a inteligência artificial. Tem gente falando de renda básica universal também. E, de fato, tudo é possível a partir de agora. Mas quem determina como que as coisas vão se comportar? Justamente essas empresas que vão estar à frente da tecnologia, que vão estar à frente da inteligência artificial.
E aí eu acho que a gente acaba pegando um campo que é científico e ele começa a ir para um campo até mais filosófico, né? Que é justamente para onde queremos ir enquanto civilização. E aí, basicamente, o que eu penso é que a inteligência artificial em si, ela pode se tornar uma ferramenta aliada para que a gente possa otimizar o nosso trabalho, para que as pessoas não precisem mais perder, por exemplo, 8 horas do seu dia, às vezes olhando para uma tela de um computador fixamente e sem poder, de fato, aproveitar a vida, ter mais relações e interações humanas. Então, assim, espero que a inteligência artificial ela caminhe para esse rumo, né? Que é muito uma tendência que a gente vê hoje na tecnologia dos nômades digitais, que são o quê? Pessoas que trabalham de qualquer lugar do mundo, podendo ter experiências que antes eram restritas a quem tinha milhares de reais, e não, agora um funcionário bem remunerado consegue ter essas experiências em vários lugares, né? Enquanto também contribui ali trabalhando. Que eu acho que é o equilíbrio ideal, né? E aí espero que a inteligência artificial venha para nos servir e fazer com que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Aí ainda entra a política nesse momento, né? Eu tenho uma visão otimista, né? Em relação à IA. Eu acredito também que a IA vai transformar a vida de uma forma muito positiva. E temos, aqui, inclusive, vários planos de como ela pode fazer esse impacto, né? De forma positiva na vida das pessoas. Mas, de fato, nunca antes a gente teve uma oportunidade, já falei até isso anteriormente, de ter acesso a tecnologias de ponta, ter acesso a ferramentas que podem transformar a nossa realidade como a gente tem hoje, né? Antes, para você poder fazer certas coisas que hoje você faz com poucos cliques, você teria que ter milhões em investimento. Então, ao mesmo tempo que isso traz para a mão de pessoas comuns, como eu e o Lucas, que viemos do nada, construímos nossa vida com 2 computadores, andando de coworking em coworking, onde tinha internet para poder conectar. Ela permite... Primeiro computador de acrílico, de madeira, de madeira, e o feito de segundo madeira. de acrílico. Segundo de acrílico. Mas a tecnologia, ela possibilitou que a gente saísse de uma situação de, assim... Não que a gente nunca passou necessidade na vida, mas viemos de uma família humilde, vamos falar dessa forma, né? E ela possibilitou que a gente ascendesse, porque a tecnologia, de fato, ela quebra um pouco dessa desigualdade em algum aspecto, trazendo a tecnologia de ponta para a mão de pessoas comuns. Por outro lado, também aumenta a desigualdade em algum ponto, que é as grandes big techs que têm total domínio sobre a tecnologia, crescem ainda ao ponto de você ver uma NVIDIA valendo 2,5... Agora caiu, né? Depois que saiu a IA chinesa, né? O DeepSeek. Isso daí é uma coisa que eu acho que é interessante também, né? Porque até então a gente tinha um domínio maior da OpenAI como a detentora da tecnologia de inteligência artificial. E aí a China agora, por meio dessa empresa, lançou uma inteligência artificial que é muito próxima do GPT, que tem reflexão avançada também, e que se eu não me engano, eu não lembro agora quantos %, mas é mais que 50% mais barato do que o ChatGPT, consome menos recursos também, é mais eficiente, e com um detalhe, que foi uma coisa incrível. Eles disponibilizaram toda a tecnologia de graça para qualquer empresa que quiser pegar essa tecnologia para si. Não é uma tecnologia restrita. Ela é open source, né? Tem essa licença que qualquer um pode pegar essa inteligência artificial, rodar na sua empresa e aí criar também as suas próprias inteligências ali dentro. E a OpenAI, antes dela ser consumida ali pelos Estados Unidos, teorias da conspiração aqui, mas não é real mesmo, por isso que o nome é OpenAI, era inteligência artificial aberta, e se tornou uma empresa fechada, né, e tudo. Então, também estou com boas expectativas para essa nova IA que está nascendo aí. Essa é a nova corrida global, vai em direção à inteligência artificial, né? Todos os países disputando, né? E você falando sobre o socioambiental aí, a tecnologia, justamente esse acesso mais fácil das pessoas à tecnologia está possibilitando nascer coisas incríveis. A gente viu, levou até capital para Lisboa, no Web Summit Lisboa, e lá a gente viu uma tecnologia que era do... o Web Summit, que é o maior evento de startups do mundo, que fica lá em Portugal, é bem legal, que assim, eles pegam um lugar lá que é uma arena gigante, tipo um estádio, e cheio de empresas, cheio de startup, né, Davi? Exatamente. De todos os tipos, todo tipo de tecnologia que você imaginar. E na abertura dela, tinha uma mulher falando sobre o CO2, né? Ela fez uma tecnologia... Como é que era a tecnologia mesmo? É um negócio meio de doido, mas ela inventou um líquido... Geralmente são, né? São considerados, né? Mas ela inventou um líquido que ele é misturado com o combustível de aviação do avião. E aí ele faz uma reação química que, de alguma forma lá,
acaba sendo benéfica para o meio ambiente. Então, ao invés do avião ser poluente, ele se torna agora um contribuidor para o meio ambiente. Eu vi hoje também uma tecnologia de um cara que estava conseguindo extrair energia das plantas. Ainda não sei a quantidade de energia e o quão útil aplicável essa tecnologia no momento. Mas basicamente é uma telinha preta, ele enterra embaixo e ele consegue extrair os elétrons que a planta está produzindo ali e gerar energia através disso 100% limpa. É energia 100% limpa. E parece que está muito rápido, a velocidade está muito alta, né? A tecnologia ela tem isso, não é linear, né? É exponencial. Inclusive uma coisa interessante, uma curiosidade, né? No ano passado, a gente produziu mais conteúdo, mais conhecimento que a história da humanidade inteira junta. E esse ano, provavelmente, a gente vai produzir o dobro. Então, assim, graças à inteligência artificial, o uso frequente de todo mundo nas redes sociais também, né, postando, a gente está produzindo uma enorme massa de informação que a cada ano duplica o que a gente já teve de todo o histórico para trás. Então tá. E com isso vem a discussão do lixo eletrônico, né? Esse lixo digital, né? Sim. Para onde vai, né? Tem gente que acredita que as IAs podem ajudar nisso, porque aí elas poderiam nos auxiliar a tratar essas informações, né? E a limpar as coisas, deixar tudo melhor aí, porque em algum momento os computadores não vão aguentar também, né? O número de informação, a demanda por energia, que muitas vezes pode ser uma energia poluente, né? Também. Uhum. Sim. Por outro lado, a gente tem algumas tecnologias emergentes, na verdade a gente já está desenvolvendo muito, né? Como o Web 3.0 aí, que ela vem para tentar solucionar alguns desses problemas, como por exemplo o de armazenamento de arquivos, né? Lá, nessa novo tipo de internet, hoje você tem uma imagem, só uma imagem que você tirou foto do seu celular. E você mandou para a Gabi. A foto tá no seu celular, a foto tá no celular da Gabi, a foto tá no servidor do Google e a foto tá no seu OneDrive que tava fazendo backup. Então a mesma foto, só de você tirar uma foto ali e mandar para ela existe em 5 lugares diferentes, ocupando 5 espaços. A Web 3.0, ela gera uma hash, uma espécie de hash a partir do tamanho de dados desse arquivo. E esse arquivo ele existe de forma única. Então a foto que tá no seu drive, a foto que tá nela, todos eles são o mesmo arquivo. Isso resolve vários problemas. Pra você excluir, por exemplo, um conteúdo que você não quer remover da internet. Você exclui só um conteúdo. Não... Claro que pode ter replicações desse conteúdo diferenciado, né? Mas o conteúdo único, exclusivo ali, você exclui um, você vai excluir de toda a internet, né? Você produzir um arquivo, vai ser só um que você vai acessar. Então, resolve um problema aí de armazenamento. A gente tem ouvido falar muito, né? A gente participa de vários debates no ecossistema de inovação sobre a Agenda 2030 da ONU e também a ESG. A gente falou um pouco da possibilidade de impactos ambientais com a tecnologia, mas e no aspecto social? Vocês veem movimentações nessa viagem para Lisboa? Viram pessoas debatendo o lado social, a questão humanitária? Como que a tecnologia poderia entrar nessa seara? Eu acho que a gente viu algumas empresas lá, a gente viu algumas empresas lá que sobrevivem da parte social. Isso foi inspirador. Inclusive vocês também, né, estão caminhando nessa mesma linha, né? É isso. Mas é isso, não tem... Somos poucos. Mas ainda é um debate que merece mais atenção, né, gente? De fato, o ESG vem sendo uma política que os investidores vêm buscando também, né? Empresas que estejam ali alinhadas, pelo menos, com algum dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, isso daí realmente é uma oportunidade. E hoje em dia também já começaram a surgir fundos de investimento de empresas que são destinadas a impacto social, não necessariamente ao lucro. É uma coisa que é muito legal que está acontecendo agora também. Ainda está muito pequeno, né, comparado com todo o resto, mas tem muito potencial. Uma coisa muito legal de se observar, que às vezes quem não é do mundo da tecnologia, às vezes não tem essa noção muito clara, mas eu acredito que o social, vamos falar assim, o social, né, essa partilha, ela é muito presente no mundo digital. Você vê isso de forma muito clara nos projetos open source. Você vê que todo mundo chega assim, não, essa tecnologia é minha, de outras empresas, grandes empresas, enfim, o tradicional, né? Isso aqui é meu, essa tecnologia é minha, não compartilho com ninguém, só eu que sei. A lógica dentro da área de tecnologia, ela tende a ser outra, ela tende a ser, eu tenho um problema e eu criei isso aqui para tentar resolver meu problema. Outras pessoas que têm esse mesmo problema, vai lá nesse conteúdo público, que é o chamado open source, e você baixa esse conteúdo e fala, pô, eu vou adaptar, melhorar aqui, porque o meu problema também tem isso e isso. E coloca,
E quando ele coloca essa alteração, a pessoa que criou o projeto inicial, ela pode aceitar ou não essa alteração, aceitando o projeto crescer um pouquinho. Isso possibilita que várias pessoas no mundo todo contribuam com o desenvolvimento de uma mesma tecnologia que todas elas vão usar. Então, meio que na tecnologia, tem até uma piadinha que o pessoal fala, você roubou meu código. Aí o cara tá com a máscara dele e fala assim, não era meu. Porque ele já pegou de alguém. Então tem essa tradição dentro da tecnologia de compartilhar. E quando a gente pensa nessa ideia do mundo todo compartilhando, podem sair coisas incríveis, né? Saem coisas Sim, incríveis justamente. todos os dias. E eu acho que esse é o grande diferencial também de quando você tem um projeto desse compartilhado. Porque hoje existem vários sistemas open source que eles se tornaram até mais seguros e mais eficientes do que os sistemas proprietários, né, de empresas privadas. Por quê? Porque você tem uma comunidade inteira, que aí são milhares de pessoas na internet que estão lá ajudando a melhorar aquele código, ajudando a ter novas ideias de funcionalidades para implementar. Então, todo mundo fazendo isso em conjunto acaba gerando um crescimento que uma empresa estaria limitada ali aos seus funcionários, à sua visão de negócio, né? E não expandido ali para o mundo em si. Vocês mesmos, a gente já conversando, vocês mesmos já falaram que tem uma vocação para o social, né? E que em algum momento tem vontade de desenvolver soluções que passam para ampliar o impacto social. A gente já trocou essa ideia, né? O objetivo da Tech, hoje a gente faz muitas coisas, né? Mas o nosso objetivo principal, primordial, assim, a nível há alguns anos aqui, né? Ou quem sabe logo em breve, é justamente a gente desenvolver tecnologia. Então, é desenvolver novas tecnologias, seja de hardware, seja de software, e tecnologias essas que têm um alto impacto na sociedade, na vida das pessoas, e que a gente consiga manter essa tecnologia, obviamente financeiramente falando, mas que seja uma tecnologia livre, que qualquer pessoa possa usar. Então, a gente tem muito essa a vontade de transformar, né? Assim vamos, né? Vamos seguir transformando juntos, né? Com certeza. E eu tenho uma curiosidade até, assim, porque hoje a gente vê a sociedade muito adoecida, assim, ansiedade às vezes, depressão, solidão entre os mais velhos. Como que a tecnologia também pode chegar junto para trazer soluções? A gente vê já alguns aplicativos de meditação, de cuidados com saúde, mas vamos pensar, por exemplo, as pessoas mais velhas que muitas vezes ficam sozinhas. Vocês veem aí a tecnologia também chegando com soluções? Outro dia a gente estava gravando aqui com o pessoal da Cotidiano e eles falaram, onde tem dor, tem solução, né? E como é que vocês veem essa corrida aí para a questão da saúde também? A saúde emocional, a saúde mental, a saúde como um todo, né? Olha, eu vou te dizer que eu acho que, assim, no geral, a população mais velha agora está sendo mais próxima das outras pessoas na internet do que a população mais jovem. Então, você vê assim que muitos aposentados, eles agora conversam com pessoas que trabalharam com eles, com outras pessoas, e tem uma rede ali de comunicação constante entre si. Enquanto já na nossa vida mais jovem, né, a gente está focado nas redes sociais ali, e acaba sendo uma coisa que não necessariamente é positiva, porque todo mundo tenta só mostrar ali sua melhor versão, tem muita comparação, muita gente que também fala que a vida tem que ser você se esforçar pra caramba, trabalhar enquanto eles estão dormindo e ganhar muito dinheiro, e é isso. E tem o garoto que fala, não, o cara ali com 10 anos de idade estava milionário, e eu ainda não cheguei ainda e entra em depressão. Né? Então, assim, é um momento em que você tem que rever mesmo essa dinâmica que está funcionando, essa conexão ali no meio da internet, né? Se essa conexão é uma conexão mais verdadeira, mais transparente, mais próxima, porque a tecnologia ela pode, de fato, nos distanciar. E nos distanciar da seguinte forma, que é o quê? Eu vou mostrar só uma parte de mim do que eu quero aqui. E recortes, né? É isso. Mas a tecnologia também tem o potencial de você, às vezes, se comunicar com parentes que estão distantes, do outro lado do oceano, né? De se aproximar, às vezes, da sua família que você, às vezes, não está sempre ali presente, mas pode estar conversando ali, né? Pelo celular. Inclusive, assim, uma das coisas que eu, até hoje, vejo que foi, assim, uma coisa que eu me arrependo muito, sabe? Que foi, às vezes, eu demorava, por exemplo, para responder mensagem da minha avó no WhatsApp. E aí, quando ela faleceu, eu fui revisitar essas mensagens, né, e percebi como que às vezes eu estava distante,
pensando, não, eu tenho que entregar mais, eu preciso pagar contas, eu preciso sobreviver, e às vezes eu não dava atenção para uma coisa que às vezes é muito mais valiosa, né? Que é justamente essas relações, que é tudo que a gente tem do outro, é isso. É o mais precioso, né? E tem a parte aí do hardware também, né? Que, querendo ou não, a tecnologia também, ela tem a possibilidade de você aumentar a expectativa de vida, biotecnologia, nanotecnologia. Eu acho que essa questão que você falou sobre as questões mentais também nunca teve tão próximo da gente poder ter o contato de um profissional que vai te ajudar, que vai estar um clique de distância muitas vezes de você, né? Talvez o que está faltando um pouco, eu vejo assim de forma geral, é porque, como o Lucas mesmo falou, a tecnologia é... E assim, não é colocando aqui, mas a gente vive num sistema onde o acúmulo de capital é a base número 1. Se o acúmulo de capital tudo é lucro, 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 então, querendo ou não, o algoritmo do Instagram, ele não vai ser para te recomendar o que é melhor. Ele não vai ser para te entregar aquilo que é bom para você. Ele vai te entregar aquilo que é para vender mais, aquilo que é para tirar mais dinheiro de você. Então, a gente vê que toda a lógica de grande parte da internet, ou de uma internet mais antiga, eu sou otimista e acredito que isso vem mudando, ela é direcionada ao lucro. E quando você tem tudo isso, você vai ter vídeos viciantes, você vai ter redes sociais viciantes, você vai ter tudo ao ponto de te viciar para te fazer gastar. Você é simplesmente um produto. A partir do momento que a gente começa a trocar essa lógica, a gente pega essa lógica e investe um pouco, vamos pensar não aqui no lucros, mas no impacto que a gente vai causar na vida das pessoas. Comecem a surgir outras coisas, porque a tecnologia ela consegue te trazer tudo isso. Te trazer um acesso na tela, ela consegue te trazer várias coisas que antes você não teria, né? Que é justamente essa globalização, a conexão entre as pessoas, né? Eu concordo. Inclusive, acho o seguinte, que, na verdade, não significa que a gente tem que criticar o modelo comercial, ou não, vamos acabar com o capitalismo, nada do tipo. Mas, na verdade, é a gente trocar a orientação da nossa sociedade. Que ao invés da nossa sociedade valorizar quem mais tem dinheiro ou conseguir chegar em determinados postos a qualquer preço, né, a gente, na verdade, inverter a lógica do sistema e ser um sistema onde o que mais importa é o servir. Perfeito. Ou seja, a pessoa que mais serve, que mais ali contribui, que mais é dedicada, de fato ela precisa ser mais remunerada até para conseguir fazer isso, né? Porque, querendo ou não, hoje o dinheiro ele está muito atrelado também à fé das pessoas, porque elas acreditam que aquilo tem valor. E talvez a gente só conseguiria mandar um foguete para a Lua ou para Marte só por conta do dinheiro, porque essas pessoas também precisam sobreviver e elas são motivadas muitas vezes por conta daquilo. E graças a isso também a gente consegue construir coisas maravilhosas. Ou também coisas horríveis que nem já aconteceram aí nas guerras do passado, né? Então, por isso que é interessante justamente a gente olhar para a nossa sociedade com o servir. Ou seja, quem é que mais serve? E aí nisso a gente tem uma ideia, né, Davi, inclusive de um sistema que seria o open source, que ele seria um sistema que organiza esse sistema mais antigo da história do mundo, que é o sistema político-administrativo que a gente tem. E aí o Davi pode contar um pouquinho aí da ideia. Ixi, essa ideia ela é longa, mas eu acho que, resumindo de forma objetiva, a ideia que a gente teve é uma ideia, justamente como o Lucas falou, baseada no servir. Todos os dados que entram no sistema são problemas. Basicamente, um buraco na rua, um negócio, um poste desligado, uma parada quebrada. Você entra com aqueles problemas. Isso entra numa pequena rede social, porque a gente pensou que, as redes sociais hoje elas estão aí, qual o objetivo delas, né? Se a gente desse uma ferramenta que as pessoas pudessem olhar, acompanhar, a senhorinha da rua adora reclamar, né? Ela olha assim tudo, reclama do buraco da rua, reclama de tudo. Mas se a reclamação dela tivesse resultado, tivesse fundamento. Tivesse um destino certo. Tivesse um destino. E aí como é que a gente faz? A gente pega aqui as empresas locais, que são as empresas que estão ali no bairro. Essas empresas, elas resolvem os problemas da comunidade, dentro da própria comunidade, o buraco na rua que a senhora reclamou ali, e em contrapartida que ela recebe visibilidade dentro dessa plataforma, que é do bairro. Isso tudo via blockchain, então é conectado um bairro ali, que pode ser conectado outro bairro. Basicamente o que a gente faz nessa ideia, a gente tirar, porque hoje você vai fazer um anúncio, você faz um anúncio para o Google, e o Google lá da Califórnia vai e vem aqui dizer qual é o lugar melhor para você comprar do seu lado. O melhor cliente de um comércio local são as pessoas do bairro que estão ao redor dela. E se o dinheiro que as pessoas vão investir no Google, se elas investissem na melhora do próprio social, a melhora do bairro ali, em troca dessa visibilidade. Então, isso é o que a nossa plataforma ela propõe. Eu tiro uma foto de um buraco,
Aí vem a pessoa ali e fala, esse buraco tá ruim mesmo, e volta lá, dá um curtir. Teve 300 curtir na foto ali, por exemplo. Isso da rede comunitária do bairro. A empresa ali que tá precisando de fazer um anúncio, ela vê, pô, esse buraco aqui, ó, 300 pessoas. Ela vai lá e tampou o buraco, fez o investimento dela. Melhorou porque ela também tá naquele bairro. Ela presta serviço dentro daquele bairro. Ela vai passar por aquele buraco. E aí, por ter tampado aquele buraco, as pessoas vão ver, ó, empresa tal tampou o buraco que todo mundo tava curtindo aqui, comentando. Dê uma preferência para ela. Se precisar de material da construção, fala com ela lá, porque ela tampou o buraco lá da rua para você. E assim, pode se tornar mais do que isso, na verdade, porque a ideia é o quê? É a gente pegar o cotidiano daquele bairro, por exemplo, e criar um senso de comunidade ali, onde, por exemplo, o prédio, você tem a assembleia geral do condomínio, você tem, às vezes, um sistema que gerencia tudo, e a gente quer permitir que os próprios bairros possam se autogerenciar ali também, por meio desse sistema, né? E buscar melhorar, como, por exemplo, uma empresa que sempre está ali buscando progredir, os vizinhos juntos, né, sempre vão estar ali se ajudando para melhorar aquela região. Realidade. E com um diferencial, que é o quê? Qual é o principal objetivo desse sistema de fato? É ouvir o problema das pessoas. Por quê? Isso partiu de uma conversa que eu e o Davi a gente teve lá atrás, que era o quê? O voto é uma coisa muito difícil da gente mesmo entender. Até quem está mais próximo da política, às vezes é difícil, porque tem a PEC, sei lá o quê, sei lá o quê. E a população, muitas vezes, não entende o que está sendo aprovado ou o que está acontecendo. Mas a população entende que quando ela foi, por exemplo, lá no postinho de saúde com o filho doente, demorou 5 horas para ser atendido. A população entende que quando ela precisou de uma emergência, ela ligou lá para a polícia e ninguém veio. Ou só veio depois dando desculpa. Então, ela que tem o problema verdadeiro. E o objetivo dessa plataforma seria, de fato, ouvir das pessoas. Porque hoje, por exemplo, se você pega um governo, o governador ele coloca seus secretários, e aí o secretário de Estado fica tentando descobrir ali o que as pessoas têm de problema. E, de fato, é impossível que 1, 2 ou até um grupo de 50 pessoas consigam ter uma noção da realidade de uma cidade gigante, por exemplo. Mas as pessoas conseguem. E se hoje a gente tem inteligência artificial que descobre qual é o seu maior gosto, perfil, personalidade, te mostra anúncios personalizados, por que a gente não faz um negócio que escute os problemas das pessoas e aí com base nisso a gente vai ter métricas de para onde que tem que ir o dinheiro público? Às vezes é para a saúde, enquanto estavam achando que é para a educação. Às vezes é para a segurança pública. E quem vai dizer isso é o próprio povo, sabe? E a ideia é que isso seja uma coisa aberta e que uma vez que uma civilização, uma nação ajudar a desenvolver esse sistema, ela possa permitir que as outras também possam ir desenvolvendo seus próprios sistemas. E mesmo que também não seja uma coisa nacional, por ser open source, o cara lá na rua dele, às vezes num país que não é democrático ou que as coisas não funcionam tão bem, ele pode rodar o sistema e ali mesmo ele tentar fazer mudança ali onde ele está, no bairrozinho dele. Olha Entendeu? o tamanho do impacto, né? Inverter isso hoje é saúde, educação, tem um dinheiro ali em cima. E aí isso vai vindo e no final chega um centavo ali para a base. É inverter isso, é inverter de... Não, o que a gente tem é tanto de problema de saúde, tanto de problema de educação, beleza, é disso que a gente precisa. De baixo para cima, né? Das pessoas. Aproximar os problemas, as dores das soluções, né? Exato. Sim. E como é que tá esse projeto? Esse projeto é um projeto macro da Tec, ele tá no papel. A gente ainda não começou a desenvolver porque ele. tem uma coisa que é muito difícil. Vamos? Olha, tô Tem uma dentro, coisa- estamos dentro, né, Tia? Sempre. Tem uma coisa que é muito difícil ainda pra gente, né? Que é o que a gente precisa sobreviver. Né? A gente precisa comer Então, e tudo contrata mais. nosso site aí, gente. Vamos lá. aí- Ajuda nessa E aí, transformação. assim, a gente tem que fazer as coisas para os nossos clientes, porque, querendo ou não, eles são importantes na nossa vida, né? Mas o que a gente, de fato, sonha é poder ter essa liberdade de desenvolver esse tipo de Isso. sistema um dia. Ainda Né? não chegou a hora, Ainda mas não vai chegou, chegar. mas aos pouquinhos a gente vai galgando os passos, né? Tiago fala que a fruta só dá no tempo, não é? Desse jeito. Muito boa a ideia. Então, e falando sobre IA, tem dois lados, né? Tem pessoas que falam, nossa, Deus me livre, não quero saber de IA, essa IA só serve para controlar a nossa vida, essa IA vai saber de tudo, vai tomar conta. E tem muita gente, inclusive muita gente jovem, muita gente de todas as idades, que Tá sabendo não lidar, conhecem. né? A gente recebeu agora uma visita de uma amiga minha dos Estados Unidos, ela é americana, mora em Nova York, e ela falou, IA? Não, eu não mexo com isso não. Então a gente ainda está vivendo esses mundos, né?
esses lados opostos aí. Como é que Ficou vocês veem isso? 2 dias vivenciando a gente, usando a IA, ela se espantou e falou que vai voltar Usando aí. usando a IA, né? Então ela teve que vir para cá, pro dito terceiro mundo, para poder entender o quanto a IA vai ser e já é importante, né? Na vida de quem sabe usar, né? Porque a IA está na nossa vida todo dia, né? Computador, a gente já faz várias atividades com IA, que, como vocês disseram, Otimiza nosso Otimiza. tempo, né? É isso. Sim, eu acho que a gente ainda está bem no início, na verdade, né? Porque a gente ainda tem a IA limitada ao chat ali, que a gente acessa uma plataforma ou outra. Provavelmente isso vai ainda crescer e se expandir ainda mais. E de uma forma assim que eu acho que tudo que é novo causa estranheza de início, né? A gente sempre se assusta com o que é novo, mas a gente pode lutar contra o progresso ou se aliar a ele e ajudar, né, que esse progresso seja bom. Então, eu acho que a melhor forma é essa, a gente se adaptar, porque realmente se a gente não se adapta, aí a gente vai ficar para trás, a gente não vai conseguir ter competitividade, ter capacidade de entrega, né? É igual não tem como escapar, né? Da IA. não dá. Tirar o que tem de melhor dela, né? É igual antigamente os nossos pais falavam, não, esse negócio celular, isso daí. Hoje em dia você vê uma moeda digital, um Pix da vida. Sem um Pix você não faz nada, cara. Todo lugar tem lugar que só aceita Pix. Sem um celular, o celular é uma das maiores ferramentas que a gente nem sonhava que tem hoje. Então, de fato, assim, é você aprender que o mundo está mudando e mudar junto com o mundo, porque faz parte. E quando eu digo mudar, não é mudar ideais, em valores, é mudar em se adaptar aos processos e à forma como o mundo está funcionando. Aí hoje, assim, eu não quero nem trabalhar, eu não vou mais não, de verdade. Tem que voltar a fazer todos os processos manuais que hoje a gente já conseguiu automatizar com a IA, isso foi uma revolução gigantesca. Em quanto tempo vocês ganharam com esses processos? Muito tempo, né? Todo dia a gente ganha totalmente. Eu posso dizer que assim, a gente tem uma equipe pequena, né? E aí com a IA, eu poderia dizer que a gente aumentou em 10 vezes, né, o número de funcionários que a gente tinha, porque eles ficaram muito mais produtivos, conseguiram entregar mais. A gente mesmo hoje em dia, quando tem alguma coisa, um sistema para mexer, para entender, a IA que guia a gente, né, Davi? Ela que guia a gente, diz qual é o lugar para a gente estudar, o que a gente precisa fazer, tenta pensar com a gente os problemas que existem ali. Então, assim, de fato, não tem como a gente ignorar ela. E eu digo que acredito que esse surgimento da inteligência artificial, do jeito que ela é hoje, é uma revolução como foi o surgimento do computador lá atrás. E as pessoas não estão vendo isso ainda, entendeu? Que, de fato, Nem isso é uma todas as nova pessoas. era totalmente diferente para a história da humanidade. Entendeu? Vai mudar tudo. Acho que já pode se chamar a era da inteligência artificial. Assim Entendeu como foi que a a era gente tá industrial, a gente está entrando na era da inteligência artificial. Não Já tem entramos, volta. né? Já entramos, Sim. de E fato. vai ser um super salto, né? É porque, Sim. de fato, não é linear, é exponencial. As coisas parecem que acontecem muito rápido, porque de fato elas acontecem muito rápido. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Hoje você está falando aqui de agentes de autônomos. Passou 2 meses, já tem 50 empresas fazendo isso, vendendo e já criando outra coisa além das IAs autônomas. Então, é um crescimento rápido. E o ano já começou e já é fevereiro. De tão rápido que tá tudo, né? Mas eu acho que, assim, é um rápido. Pelo menos para mim, né, na minha perspectiva de vida, tem sido positivo. Porque ao mesmo tempo que hoje tudo acontece muito rápido, alguém precisa de alguma coisa, você tem que entregar, você tem que fazer logo ali, porque realmente, principalmente a gente viu isso, estando lá em Lisboa, que lá o pessoal tem um pouco mais de paciência. Aqui no Brasil, a gente está acostumado com um ritmo frenético. Lá não, eles vão tomar um café, peraí, vamos Bahia? fazer uma segunda reunião. Não, mas lá para fechar um negócio, um contrato, são pelo menos 4 cafés, tomando cafezinho, batendo papo, aí de vez em quando fala do negócio, depois não fala. Aqui no Brasil a gente tem outro ritmo, cara. Mas Correria. com um diferencial, que isso é importante também. Eles, diferente da gente, eles são mais diretos no início. Então, tipo assim, eles já falam, ó, meu objetivo com você é esse, meu interesse é esse aqui, e eu estou buscando isso daqui. Diferente da gente brasileiro, que às vezes a gente quer criar todo um rodeio ali Pra poder chegar onde quer. definitivamente falar o que a gente quer. Acaba E perdendo aí, tempo, às vezes. Eles fazem isso, eles falam direto, e aí se concordou, os dois ali concordaram com a ideia, aí sim eles vão para o café, Vamos criar construir um relacionamento, né? Mas isso também tem possibilitado, por exemplo, a entrega é muito rápida, principalmente aqui no Brasil, tudo é muito rápido, muito corrido. Mas por outro lado, hoje, eu não sei como é que vai ser nos próximos meses, mas por enquanto a gente está 100% home, galera toda de casa, fazendo as entregas, fazendo o que tem que ser feito.
É muito legal, gente. A gente tem a empresa inteira virtual, tem a sala de todo mundo, tem sala de reunião, tem tudo lá no online. Tem tudo no online. Você entra lá e você tem a sua salinha, você vai fazer a reunião, você chega, fala com outro. E a diferença de você acordar, escova os dentes, toma um café da manhã ali, senta no computador, acabou. Você não tem que se deslocar, você não tem que estar... Você pode atender qualquer pessoa e resolver qualquer problema estando onde você estiver, né? Como o Lucas falou, a nova tendência aí dos nômades digitais. Daquele de tipo, você não precisa bater o ponto, tá 8 horas o tempo todo, ou trabalhar de manhã, de tal hora até a tarde, de tal hora, não. Você tem as suas entregas a serem feitas, tem um prazo para serem feitas cada uma dessas entregas. Você fazendo suas entregas, você vai fazer de noite, de manhã, de tarde, você vai fazer um pouquinho antes. Obviamente que tem um compromisso com os horários das reuniões, com os sprints que a gente faz, enfim. Com as entregas. Com as entregas. Assim, o processo de definir quais são as tarefas da semana é um acordo que é feito entre a equipe e a gente. Então, aí... todo mundo vê a capacidade que consegue entregar naquela semana ali, né? Por isso que é importante também, nesse processo, ser pessoas que estão ali realmente com a gente, aliados, que estão pensando, né, juntos. Porque é justamente isso, né? Porque é uma base de confiança. E se não tiver essa base de confiança, às vezes o funcionário pode falar, não, vou colocar o mínimo possível aqui de tarefa só para eu garantir a minha entrega. E não, o pessoal lá realmente tem compromisso, né? Eles falam, a gente consegue fazer até tanto aqui essa semana, mais que isso a gente não consegue, e fica bom aqui mais ou menos isso pra gente. E aí ainda tem uma flexibilidade para arrumar um tempinho para remar, né? Com certeza. Tem que até arranjar mais um tempinho, porque o tempinho tá pouco, tem que remar mais. E aí, o bom é que a empresa dá uma canoa, né? Cabe uma canoa certinho, né? Certinho. E é isso, né, gente? É impacto social com tecnologia e flexibilidade para também cuidar da vida pessoal, né? Isso é importante. É uma coisa nítida que as pessoas, assim, estão começando a entender. Nossa, na verdade, tem muitas empresas que já entenderam muito bem, né? Mas está começando a se difundir mais. Que antes as pessoas pensavam assim, não, você tem que entregar, é isso, enfim, muito rígido, né? E aí aquilo acaba causando um estresse, uma frustração na vida do funcionário, da pessoa que está prestando serviço. E querendo ou não, cara, a pessoa que tá, a cozinheira, que está no péssimo dia ali, é difícil, às vezes, sair a melhor comida do mundo num dia que você tá péssimo. A mesma coisa vai ser o software, vai ser o produto que você está desenvolvendo. Como é que você vai desenvolver uma solução inovadora e transformadora se não tá bem? Você não tá bem, sua casa não tá bem, enfim, você não tem as condições. Então, hoje você vê esse equilíbrio entre... As pessoas buscam as KPIs, os indicadores de falar, o funcionário está satisfeito, o nosso cliente está satisfeito, como é que está... outros indicadores que as pessoas não observavam muito que influenciam na entrega do produto. Porque é justamente isso, né? Eu acho que assim, a sociedade no geral tem uma visão de que a galera da tecnologia fica lá só mexendo assim, aparecendo um bando de tela bando de letra na tela, né? E na verdade não. O que a gente faz é como se fosse fazer um bolo, que nem o Davi falou, né? A gente está criando algo novo, então aquele processo de criação ali tem que ser algo feito com dedicação, com atenção. Se a pessoa realmente não estiver bem, ela não vai criar bem. E aí depois vai ter problema. Alguma coisa vai parar de funcionar depois de um tempo, as coisas não vão se comunicar direito, o sistema vai ficar ruim. Então é muito importante, sabe, esse processo também da gente analisar não só o valor que a gente quer entregar para o empresário, para o nosso cliente, mas também o índice de satisfação dos nossos funcionários e das pessoas que usam esse sistema, né? Então, é as 3 variáveis que são importantes. Essa é a tendência de futuro, né? Das empresas, das pessoas, né? Como um todo, né? Sim, o próprio método ágil, né? Que a gente está implementando aí, o Lucas está à frente dele mais profundamente, mas de você não tem aqui, a gente vai começar a desenvolver o software, daqui 1 ano te entrega o software, não. A gente define um objetivo que você quer chegar e os objetivos chave, né? Até aqui eu quero que isso esteja pronto, aqui eu preciso disso. Então você vai fazendo entregas graduais, vai validando já com o cliente, satisfação do cliente. Durante esses sprints, validando a satisfação dos funcionários para garantir uma boa entrega. E são coisas legais que você enxerga, que você vê assim, um mês que você tinha uma entrega para fazer e era muita coisa para ser feita em pouco tempo, aí o índice dos funcionários caindo, da satisfação do funcionário caindo ali. Aí já no outro mês... você vê que teve menos entregas, você vê a satisfação ali, não necessariamente que uma coisa tem a linha da outra, mas quando você tem muita entrega para fazer em cima ali, né, que você tem um prazo, você se estressa mais. Mas aqui é só para exemplificar a relação de como o trabalho vai influenciar na vida do funcionário, como a vida do funcionário vai influenciar diretamente no trabalho, né? Sim, a qualidade de vida. Né? Inclusive, aí é uma coisa que é interessante, né? Descobriram que essa metodologia
na verdade, faz com que as entregas sejam muito melhores e muito mais eficientes também, mais rápidas. São entregas mais rápidas do que antigamente. E aí, porque antigamente você tinha um método tradicional, que era o quê? Chega lá, a empresa, ela fala, eu tenho um problema, eu quero construir um quadrado aqui, e aí o pessoal falava, não, beleza, pra gente construir esse quadrado, a gente vai demorar 4 meses, uma parede de cada lado por mês. E aí, depois que construía, quando chegava no mercado, né, quando as pessoas iam usar, ninguém gostava. Falava, mas eu queria que o quadrado tivesse uma janela. E aí, sabe o que tem que fazer, às vezes? Uma porta. Fosse redonda, né? Derrubar tudo depois e fazer de novo. Porque às vezes todo aquele trabalho foi perdido. É igual a Então- analogia com uma obra, né? Quando você está construindo uma casa, se não tiver aquela planta bem definida, muita gente fala, ah, eu não gostei de nada, muda tudo, né? E a obra nunca Isso. termina. E uma coisa que é diferente também, que é interessante, é porque, diferente até de uma casa ou de um carro, o que a gente faz? Ao invés de construir o carro inteiro, não, primeiro você dá uma experiência de locomoção, então você constrói ali o skate, a pessoa já vai ter uma experiência. Aí ela gostou daquilo, aí você vai analisar o que ela gostou, para que depois aquele skate vire uma bicicleta. Para que depois aí a pessoa andando na bicicleta seria legal se tivesse um motor, aí vira uma moto, para aí sim chegar no carro. Então, primeiro vamos testar. A gente cria o mínimo produto viável, que é o menor possível ali, que atenda o máximo possível de benefício, e joga para a pessoa. Já tem uma entrega ali de início. Aí vamos ver como é que o pessoal se comporta. E aí, muitas vezes, o projeto ele chega a ter um nível de eficiência infinitamente maior do que aqueles tradicionais que tinha início, meio e fim. Não que não tenha início, meio e fim. Só que isso que é uma coisa interessante. Ele é quantificado em pontos por esforço. Como é que funciona isso? A gente analisa com a equipe de desenvolvimento e vê quão difícil vai ser montar esse projeto. Aí vai analisando parte por parte do projeto. Aí não, essa parte aqui a gente não conhece nada sobre como fazer, isso aqui é muito difícil. Ah, não, essa aqui é uma coisa muito simples, a gente consegue fazer rápido. Depois que vê esse total de esforço, a gente pega a média de esforço que a equipe consegue entregar. Então, porque também não tem como eu fechar um negócio em 6 meses se minha equipe não consegue entregar em 6 meses. Aí eu dou um prazo, o cliente fica insatisfeito. Então a gente tem ali uma métrica que diz qual é a média de entrega que a equipe suporta naquele tamanho, daquela forma. E aí, com base nisso, somando aqueles pontos, você tem a noção do prazo estimado da duração do projeto. Então, é uma forma mais profissional, ela foge da metodologia tradicional, que ainda é muito usada, né, nos meios tradicionais, e ela está revolucionando tudo, ela está sendo aplicada em várias áreas. Hoje, das empresas de gestão inovadoras, 60% usam, por exemplo, a metodologia Scrum. E os sistemas, normalmente, eles são organismos vivos dentro da metodologia Scrum. Porque, às vezes, igual saiu agora o 9A. Ela, o Lucas falou, 50% mais barato. Às vezes, isso é tão impactante num projeto, fala assim, cara, metade do valor... A gente montou um projeto, você viu o custo da API. Pensa a gente cortar aquele custo pela metade. Então, Sim. vai parar Provavelmente assim... é o que vai acontecer em breve, né? Provavelmente. E aí vai chegar na sprint da próxima semana, vai ter uma reunião e falar, gente, ó, mudou, não é, a API não é mais da OpenAI, a gente vai ter que mudar a API aqui, botar uma API aqui, vamos testar a API do outro. Então acaba que se torna um organismo vivo. Se tivesse um projeto, começou, terminou, e o cliente ia chegar agora, não, mas e aquele negócio que saiu, como é que a gente muda? Agora, como o projeto já é trabalhado como um organismo vivo, que aceita mudanças ao longo do projeto, ao longo do processo, ele se torna mais flexível, né? O resultado acaba sendo mais duradouro. Melhor. Sim. E às vezes, muitas vezes, contínuo, né? Você já vai tendo entregas, aquilo já permite que a empresa tenha algum lucro em cima daquilo, algum impacto em cima daquilo. Então, isso já vai fomentando o próprio terreno da empresa para continuar construindo o software com você, né? Gente, nosso tempo está chegando ao fim e aí, antes de encerrar, eu queria ouvir vocês um pouco sobre os desafios da Tech Capital para 2025, rapidamente, e vocês deixassem uma mensagem sobre impacto, tecnologia e sonhos. Mas vamos falar primeiro, 2025 para a Tech Capital, desafios e oportunidades, rapidinho. Eu falo os desafios e oportunidades, você fala os sonhos, pode ser? Boa. Eu Olha, sei que é todo mundo sonhador aqui. Os nossos principais desafios e oportunidades esse ano, né, a gente está trabalhando para reformular toda a ideia do que é a empresa mesmo. Né? E aí a gente quer começar a desenvolver mais software para grandes empresas e, ao mesmo tempo, permitir que tecnologias de inteligência artificial se tornem mais acessíveis para micro e pequenos empresários, MEIs também. Então, a gente está, nesse momento, fazendo essas pesquisas, analisando as inteligências artificiais que tem no mercado e vendo como é que a gente pode ajudar
o nosso país a começar também a ter acesso a essa tecnologia de uma maneira simplificada. Não são necessariamente só os grandes que vão ter acesso a ela, não. A gente pode tornar isso acessível para o dono da padaria, para o cara do mercadinho, né? E fazer com que ele agora possa ter um nível de tecnologia, mesmo sem entender muito de tecnologia, né? Ter uma competitividade. Até que você está falando dos idosos, com relação aos idosos, de como que a tecnologia para os idosos, a Tech Capital, ela foca muito nisso. Então, grande parte das nossas tecnologias, elas estão ligadas ali, às vezes, a nosso objetivo, né, dentro das tecnologias que a gente desenvolve, é de você conseguir, às vezes, num conversacional, às vezes, no próprio WhatsApp, você conseguir ter acesso aos sistemas, a realizar os sistemas, enfim, fazer as atividades dentro... Porque uma dificuldade que todo mundo tem é que você entra num sistema novo, que você nunca mexeu. Tem que aprender tudo. Cara, onde é que eu mexo aqui? É tanta opção, eu não sei onde é que tá as coisas. Você demora para aprender. Simplificar Agora isso. com a inteligência artificial, não, você vai conversar com ela. Onde eu quero, por exemplo, atualizar minha foto. Aí beleza, atualiza a foto ali. Não tem que buscar onde que fica, sabe? Que era muito difícil. Tudo O caminho mais vem fácil. até você, né? Tudo mais fácil. Sim. E nossos sonhos para 2025. A gente quer ter um regime que possibilite cada vez mais qualidade de vida para os nossos colaboradores. A gente quer aumentar ainda mais o nível de qualidade de entrega para os nossos clientes. E, naturalmente, não só crescer, mas a gente quer poder estar trabalhando cada vez mais nesses projetos de impacto, junto com o Onda Sup. Enfim, vamos desenvolver aí projetos... Acima. Eu acredito que durante muito tempo da nossa vida ali, desde que a gente está vindo, foi sobrevivência. E não que a gente tenha saído dessa curva, ainda estamos ali meio nela. Mas cada vez mais brilha o propósito. E, cara, trabalhar com propósito é aquele negócio que você vai acordar 4 horas da manhã e falar, vou entrar no lago gelado. Porque é mais gostoso. A energia é outra. É daí que saem coisas incríveis. Então, isso é ótimo, né? Tipo assim, às vezes a gente tá tão entretido ali na solução que a gente quer fazer, que às vezes a gente fica a noite inteira quebrando a cabeça, trabalhando até mais, mas assim, não é uma coisa que eu diria, cansativa, ruim, não, é uma coisa assim emocionante, como se fosse um joguinho, talvez, né? Da gente identificar ali, né? Como quebrar aquela dificuldade para achar a solução e depois quebrar a próxima dificuldade. Então, isso é muito legal. E... principalmente focado muito mais na entrega, no valor, do que necessariamente de ter que cumprir tabela, né? Exato. Então, qualidade de vida, crescimento e propósito. Isso daí é o 2025 nosso. Amém. E vamos juntos, gente. Muito obrigada por esse bate-papo. Foi incrível, né, tia? Pô, como sempre, está sendo assim, muito bom. E receber os amigos, né? Então, isso aqui não tem preço. Muito obrigada. A gente que agradece, é maravilhoso estar compartilhando esse momento com vocês. Chamem sempre que quiserem, viu? Estamos à disposição para construir nos projetos, para construir no podcast. Enfim, a energia bateu e vocês sabem que a gente está junto. A gente vai virar um projeto junto aí em breve. Se Deus quiser, estamos lutando por isso. Estamos. E eu acho que uma mensagem, talvez, já está construída, né? Que você tinha falado sobre deixar a mensagem aí. Eu acredito que seja a mensagem que a gente já fundou lá na Tech, lá atrás, que você leu no começo, que é construir pontes entre pessoas, né? Eu acho que esse foi o fundamento da Tech, é o que a gente quer continuar seguindo. Que não é separar, a tecnologia está aí para conectar as pessoas, para juntar as pessoas. Criar pontes e não muros, né? Boa. E eu queria adicionar uma frase também, que ela inclusive é o meu status do WhatsApp lá já há um tempão. Que é o quê? Que é o que eu acredito como lema de vida, né? Que é tudo que você for fazer na vida, faça com 3 palavras: dedicação, inspiração e amor. Por quê? Porque se você está realmente apaixonado, amando aquilo que você vai fazer uma coisa muito bonita. Se você está dedicado, essa coisa vai acontecer. E se você está inspirado, ela vai ser algo revolucionário. Uau! Tech Capital. Valeu, obrigada, gente. Irado. Tamo Obrigado, junto. Gabi. Boa. Que massa, galera. Valeu, gente. Bom demais.